Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a essa aula, a esse novo projeto. Eu sou o Marcos Paulo, eu sou fundador do MetaMaster e hoje é a primeira aula de muitas, né? Como eu disse anteriormente, toda terça-feira eu vou estar aqui às 17 horas fazendo essa live para garantir aí, para poder ajudar vocês a montarem uma estrutura de negócio que bate meta todo santo mês. Então, o tema da aula de hoje são metas que arrepiam. Vamos iniciar aí nessa jornada, mas antes eu vou falar um pouquinho sobre mim e sobre o que é o projeto MetaMaster. Pessoal, eu sou empresário do Campo Real, tá? Sou especialista em vendas e em bater metas, processos, montar estrutura de processo. Já trabalhava, né? Tinha uma empresa na área de varejo e atacado. Então, foram alguns bons anos aí, entendeu? Mais de 15 mil clientes aí nesses anos. E, e disso eu construí um método que até pouco tempo atrás, né, não tinha nome, não tinha nomeado ainda isso. E nasceu o MetaMaster, né? E o que que é o MetaMaster? Ele é um projeto de aceleração de resultado, onde o nosso objetivo principal é te ajudar o empresário a montar uma estrutura de negócio que bate meta todo mês. Já vivi na pele o que é oscilar bastante, né? E mês bate meta, outro mês não. E isso é muito ruim. E disso tudo, né, de toda a experiência, de tudo que eu já vivi, da minha vivência, da vivência com outros empresários com os quais eu me relaciono, nasceu duas coisas, que é o sistema Ritmo e o método Shard. Então, vocês devem conhecer o modelo mais tradicional de método, de metas, né, de metodologia para a construção de metas que muitas empresas usam e é muito bom. Eu, inclusive, já usei bastante, que são as metas SMART, né? Mas eu desenvolvi uma metodologia própria e nomeei com o nome de Shard. E ritmo é o como que eu faço as metas acontecerem. Então, eu sou mentor, né, de empresários que querem ter ritmo no seu negócio, que querem atingir as metas todo mês, querem parar de ter essa oscilação, né? Como eu disse, é muito ruim, é um sentimento que, assim, é difícil até de expressar, né? Porque tem muita gente que não entende, né? Principalmente colaborador. E eu vou explicar aqui o porquê de, às vezes, as pessoas, né, de dentro da nossa empresa não entendem essa frustração, né? Então, como eu falei, vamos continuar aqui. Eu falei um pouquinho sobre mim, sobre quem eu sou. Sou formado em administração, tenho uma pós-graduação na parte de liderança e criatividade, gestão e sustentabilidade também. Mas eu tenho muita experiência prática, né? Muitos anos de mercado, onde eu tive a oportunidade de atender diversos tipos de clientes e muitas vendas já foram feitas, né? Então, e com isso, nasceu, na época da pandemia, né? Essa metodologia que hoje eu nomeei de método Charge, né? Em sistema ritmo. Então nasceu de uma necessidade minha, isso daqui.
sem mais delongas, o objetivo dessas aulas a cada aula, né, eu trazer um pouquinho de conhecimento da minha expertise, compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu já vivi, do que eu já apliquei, do que funcionou, mostrar o que funcionou para mim, o que não funcionou, não só para mim, né, mas também com outras pessoas com quem eu convivo, eu tenho a oportunidade de estar. E eu espero que ajude. É impossível eu dar todo o conteúdo em apenas uma aula, então por isso, toda terça-feira, né, eu vou estar aqui com vocês às 17 horas para compartilhar um pouco da minha vivência e dessa metodologia que é incrível e me ajudou a transformar o meu negócio e com certeza vai ajudar vocês também a transformar o negócio de vocês, tá bom? Então vamos lá, falei um pouquinho de mim aqui e vamos começar a nossa aula. Só uma coisa que eu sou novo nisso, tá bom, gente? Então eu ainda estou me adaptando às ferramentas. Então, se tiver alguma falha, alguma coisa técnica, tenha um pouquinho de paciência aí comigo, tá bom? Mas e a ideia é, a cada aula, né, a gente está trazendo um material melhor e melhor aqui para vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula se perguntando, né, qual que é a função real da meta? Então, assim, vocês tem uma ideia disso? Como que vocês tratam a meta aí dentro da empresa de vocês? Para mim, ela é uma bússola, né? Tanto emocional quanto estratégica para a empresa. Então, e por que que eu falo emocional? Hoje, a gente trata a meta, muitos lugares, né? Eu vejo, e ainda mais trazendo até a metodologia SMART, né? Ela trata a meta muito de uma forma numérica, né? Então, é muito número, é uma questão muito prática. E com o passar dos anos, né, com a minha experiência que eu tive dentro da minha própria empresa e observando também outras empresas que bateram, que, cara, tinham muito sucesso e que cresciam muito, eu vi que a meta dentro dessas empresas, ela ia muito além de números. Ela estava ligada muito com o comportamental. Então, assim, eu tenho para mim, e a metodologia Chard traz isso, né? Que a gente tem sim que trazer a parte técnica, a gente tem que trazer os números, né? Mas a meta é batida com constância, ela envolve muito mais a parte comportamental. Então, é por isso que eu coloquei até aqui, né, nesse slide, né? Então, assim, é uma bússola emocional também. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente entende que a meta não é um simples número, ela pode e deve envolver muito mais do que um simples número na parede lá de, eu quero vender 50 mil reais esse mês, 100 mil reais esse mês e por aí vai. A gente tem a meta financeira, é a principal, né, que tem, mas claro que temos diversos outros tipos de meta, né, metas ambientais, metas de desperdício e por aí vai. Mas vamos falar aqui do que realmente é o principal motivo da meta, que é, na minha opinião, gerar lucro, né? Então, ela sim serve como uma bússola emocional, porque quando você envolve a parte comportamental dentro da sua empresa, a chance de você bater a meta é muito, mas muito, muito alta. E eu vou falar um pouquinho aqui
o porquê que as metas falham. Pessoal, é o seguinte, eu vou até mudar aqui um pouquinho, porque esse assunto é bem sério. Por que que a maioria das metas falham? Porque quando você vai, você constrói o seu negócio, lá você, pô, você tem um sonho, ninguém abre um negócio pensando em fechar, né? Eu nunca vi, pelo menos, mas a realidade não é essa, né? A gente sabe que muitas empresas fecham nos seus 2 primeiros anos, nos seus 5 primeiros anos. E então, assim, pelo menos não, até não é só aqui no Brasil, tá, gente, que tem essa taxa alta, mas no mundo inteiro você tem uma taxa alta, claro que cada local tem suas particularidades, mas elas fecham porque, assim, a grosso modo falando, ela não bate as metas dela. E aí existem diversos motivos para isso acontecer. E eu coloquei aqui, eu elenquei alguns desses motivos, tá? Então, assim, por que que a maioria das metas falham? Muitas vezes elas são vagas, então não deixa claro quem que é o responsável da meta, quanto que precisa, né, para se atingir essa meta, como o como, gente, é o principal pilar de você, né, construir uma meta. É o como que você vai atingir aquela meta, o que que você vai precisar fazer, o que que seu time vai precisar fazer para bater a meta e o quando, né? Não tem uma data bem definida, ou na grande maioria das vezes tem, mas é aquilo. Se não bater, a gente continua o barco e por aí vai. Não, não gera aquela dor lá dentro da gente quando a gente não bate a meta no tempo que ela tem que ser batida. Então, muitas vezes o prazo final não é levado muito a sério, como deveria. Elas são frias, né? Como eu até disse anteriormente, né? Elas não conectam emocionalmente com o time e nem com um propósito maior da empresa, né? Nem com o time, nem com o líder. Às vezes conecta só com a parte emocional do líder, mas com o time, que é quem muitas vezes faz acontecer, a meta não está conectada, e aí acaba que a meta vira apenas um número na planilha, e aí fica bem difícil, né? Então, assim, são desconectadas, ela não tem a relação real com o que importa, tanto para o negócio quanto para o time. Então, assim, muita gente trata a meta como um simples número. Se bater é ótimo, porque representa dinheiro no bolso, que no final do dia é o que a gente busca, é o que o empresário busca, ganhar mais, né, ter mais sucesso, ter mais estabilidade financeira, né, ter uma vida melhor. Então, a gente busca isso. Então, assim, mas muitas vezes a meta está desconectada principalmente com o time. E aí isso acaba gerando muito atrito dentro da empresa. Eu já presenciei, eu já vi alguns casos onde, por exemplo, acredito que vocês possam já ter presenciado ou passam até por isso, onde muitos colaboradores dentro da empresa, né, têm o sentimento de que assim, essa meta aqui é mais dinheiro para o dono, mas eu não ganho nada a mais. É mais dinheiro para o filho do dono, eu não ganho nada a mais. Então, isso acaba, quando, assim, a meta está relacionada muito com o propósito dos donos do negócio, mas o pessoal se sente
colocado um pouco de lado em, e acaba não abraçando aquela meta como ela deveria ser abraçada, né? Porque ela enxerga a meta simplesmente para botar mais dinheiro no bolso dos donos da empresa, dos donos do negócio. Então, isso é complicada e acaba gerando um outro passo que é a sensação de que a meta é imposta, né? Então, assim, na grande maioria dos negócios, principalmente pequenos e médios negócios, a meta ela é construída pelo dono, pelos donos da empresa, né, pelos diretores, e então não envolve a empresa como um todo. E aí o pessoal não sente que faz parte da construção daquela meta. E assim, acaba que ninguém se importa de verdade. Então, muitas vezes, você constrói sua meta com seu board de diretores, mas quem vai fazer a operação, quem vai botar a mão na massa, só recebe aquela informação numérica, né? Então, assim, não teve a participação na construção daquilo, então ela não vê o benefício real daquilo, então ela se sente, né, não se sente importante naquela construção da meta, e ela vai levar essa meta de uma forma mais leviana. E não tem jeito, cara, não tem muito o que fazer. Somos seres humanos, a gente gosta do sentimento de pertencimento. A gente quer estar envolvido. Então, muitas vezes tem um time bom, você tem um time muito bom, mas como você não envolve mais o seu time, às vezes ele acaba recebendo uma impressão, tendo uma impressão diferente, e isso lá na frente, né, pode sim prejudicar, seja não retendo um talento ou gerando insatisfação, e aí acaba gerando aquele burburinho dentro da empresa, né? Então, isso é bem chato e complicado. E aí tem a parte que muitas vezes muitas empresas colocam metas fáceis demais ou impossíveis de serem atingidas. Gente, eu tive uma estava conversando com um empresário recentemente, e aí ele tinha uma meta que ele tinha colocado, a meta dele era para julho desse ano. E aí eu, pô, tal, e aí, como é que tá a situação das metas? Como é que tá aí na empresa? Tá, ela, não, aqui a gente vai bater a meta de julho em abril. Pô, pelo amor de Deus, velho. Em abril, bater a meta em abril, meta de julho, em abril, a meta tá fácil, cara. Tá muito fácil. Ele não construiu uma meta realista. Ele poderia muito mais, ter muito mais resultado, mas ele preferiu ficar na zona de conforto. Muitas vezes, né, por um não conhecimento, por ter feito uma meta não com base em dados, mas com base em achismo, ou às vezes não construir um plano de ação muito bem definido para atingir aquela meta. Então, assim, como estava um pouco solto, não tinha um plano de ação definido, se ele tivesse definido, ele ia ver que ele ia poder muito mais, né? Ele ia poder atingir um resultado muito melhor. E, por fim, existem vários outros motivos, tá, gente? Mas tem um aqui que, para mim, é o que mais pega, tá? E eu vou falar com vocês que, assim, a gente está tendo essa aula aqui hoje, eu criei, né, o programa de aceleração de resultado MetaMaster, que tem como objetivo ajudar o empresário a montar uma estrutura de negócio que bate meta todo mês, mas, cara, não é do dia para a noite que você vai conseguir bater todas as suas metas, tá? Vamos ser bem sinceros e claros. Não é assistindo essa aula apenas que você vai conseguir
bater todas as suas metas, é um processo, tá? Como é um processo de crescimento, de melhoria contínua. Então, a gente vocês têm que ser bem realistas quanto a isso. Quando você se compromete, né, em montar uma estrutura dessa, você precisa evitar a falha, que é de não ter um acompanhamento. Cara, isso daí, você não ter um acompanhamento do seu negócio, na minha opinião, é até, cara, mais perigoso do que você não construir uma meta boa. Porque você pode até não construir uma meta boa, mas se você tá ali, né, você sabe acompanhar, não é pegar no pé, é saber acompanhar. São duas coisas totalmente diferentes. Até porque ninguém precisa ser babá de marmanjo, de gente velha, então, assim, dentro de uma empresa, assume-se, né, são adultos dentro da empresa, dentro do negócio, e assume-se que eles, né, têm um comprometimento de que eles vão buscar o resultado, né? Então, você não precisa se tornar um escravo ou uma babá para fazer um acompanhamento desse. Mas, cara, o pessoal vai, define, não acompanha, e aí esquece e acha que a meta ela vai se bater sozinha. Então, gente, quando você define os seus objetivos, define o seu meta, onde que você quer chegar mensalmente, no trimestre, no semestre, no ano, você tem que estabelecer o seu acompanhamento. Como que vai ser esse acompanhamento? Para principalmente, gente, corrigir rotas. Então, a gente, assim, a gente vê o mercado mudando a todo instante em diversos nichos, tá? Isso vale para todo mundo. Pode anotar isso daí, que isso vale para todo mundo. E a gente, se você não tem um acompanhamento bem definido, cara, você pode construir a melhor meta que existe. A chance de você não bater essa meta é gigantesca. Pronto. É isso que eu precisava falar aqui agora. Então, são esses aqui, todos esses pontos que eu acabei de falar. E vamos seguir aqui, né? Eu até, essa parte, né, de acompanhamento foi algo que eu teve uma época lá na minha empresa que o pessoal, putz, quando eu comecei a acompanhar de verdade, no início, o pessoal achou que eu estava pegando muito no pé. E aí depois, né, com o tempo, e até também a forma que eu comecei a conduzir, né, às vezes no início foi de uma forma errada, mas depois com o tempo na prática, ele ganhando uma expertise, a gente vai melhorando, né, azeitando ali as engrenagens pro negócio fluir melhor e o nosso time ver como que é importante e essencial você ter um bom acompanhamento, né? Então, assim, isso é primordial. Então, galera, montem uma estrutura de acompanhamento. Isso tudo aqui, ó, a gente, cada semana, vai ter uma aula, um tema diferente, e a gente vai abordando, né, esses temas. Então, vamos falar sobre isso, sobre como que você consegue fazer um acompanhamento legal, como que você consegue montar uma estrutura de feedback legal, né, pontos de melhoria. Então, tudo isso daqui, nessas aulas, a gente vai reforçando, né, e aprofundando um pouco mais em todos esses assuntos aqui que a gente falar. Essa é uma aula, é uma primeira aula, mas sem muita enrolação já, é uma aula bem mais direta ao ponto, mas vamos sim passar por esses pontos aqui para ajudar vocês aqui em cada um deles, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui.
Vamos, vamos seguir. E aí, gente? É, eu vou falar um pouquinho aqui, eu vou dar uma introdução sobre o que é uma meta Shard. Pessoal, primeiro eu vou contar um pouquinho de como que surgiu isso, né? Eu até falei no começo da aula que foi algo que foi acontecendo, como muitas das coisas são feitas, né? E depois, né, posteriormente, eu vi o que eu estava fazendo e eu estruturei isso e saiu essa metodologia minha própria, que é a metodologia Shard. Tem um pouco aqui de inglês aqui também dentro dela, mas eu vou falar um pouquinho aqui, vou deixar bem claro aqui sobre o que que é cada ponto desse. Mas isso daqui, pessoal, nasceu na pandemia, tá? Veio a pandemia, eu tinha uma loja de vinho, tinha uma loja de vinho, e nós tínhamos três operações nessa época. Era um wine bar, uma distribuidora e uma loja física. Então, nosso modelo de negócio era totalmente físico. Não tinha nada de inovador. A coisa inovadora que tinha nesse negócio era como que a gente trabalhava, como que a gente, os produtos que a gente trabalhava, nosso mix, né? Mas, assim, os nossos canais de venda eram os tradicionais, tá? E aí começou a vir o caso de estourar a pandemia, fechar um monte de lugar, né? Como todo mundo já sabe, foi uma época muito difícil para todo mundo. E para mim, pô, foi também, eu atendia nessa época, atendia mais ou menos, eram uns 77 restaurantes. Eu moro em Brasília, né? Então, tinha uma boa carteira de cliente da loja, tinha um wine bar funcionando, tudo modelo mais tradicional. Cara, veio a pandemia, fechou tudo. A gente de um faturamento que girava em torno aí de uns 150, 160 mil, por aí. Ele caiu para 20 mil reais, né? E eu tinha outra sócia e o pessoal surtou, falou assim, cara, quebrou, 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 quebrou. A empresa agora vai falir, né? E, e aí eu falei com eles, eu falei, calma, gente, vamos remodelar isso daqui, né? Então, cara, na época eu estava estudando muito com os principais players no mercado aí nessa parte de negócio, de gestão. Então, cara, vou começar a aplicar o que eu aprendi, né? De tudo que eu vivi, que aprendi, vamos aplicar aqui, que isso aqui não pode morrer, né? Pô, era o meu sustento, era o sustento de mais outras pessoas, né? Eu tinha alguns colaboradores nessas operações. E eu falei, cara, cada um, né, com família e tudo mais. Eu falei, pô, não dá, a gente precisa mudar esse jogo aqui. Então, eu comecei a desenvolver, através de uma metodologia, que posteriormente virou o sistema Ritmo e o método Chard. A gente, em 60 dias, a gente saiu de um faturamento que estava girando em torno de 25 mil para 150, 160 mil, sendo que com nenhuma operação tradicional funcionando. E aí, posteriormente, né, eu consegui encapsular o que eu tinha feito naquela época e criei essa metodologia. Então, o que que é uma meta Shard? Uma meta Shard, gente, ela não é apenas números, tá? A gente envolve muito mais, a gente traz muita parte comportamental, né? A parte emocional das pessoas para construção dessa meta aqui. E ela, né? Então ela é uma conexão.
É uma meta onde você atrela os números com uma situação que é muito falada ultimamente. Na minha opinião, é o game change da sua empresa, que é uma cultura organizacional forte, né? A tal famosa cultura organizacional. Então, assim, muitos empresários pegam, constroem a meta e trabalham a cultura organizacional de uma forma separada, né? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E como a meta ela precisa ser batida por pessoas, empresas são pessoas, pessoal. Empresas são pessoas. Toda empresa tem cultura organizacional, seja ruim ou boa, pode você gostar ou não da sua cultura organizacional da sua empresa, mas a boa notícia é que você sim, você consegue mudar, você consegue evoluir, né, a cultura dentro da sua empresa. E, e a gente falou, cara, por que que não fazer os dois ao mesmo tempo, né? A gente construir metas que faça gerar, né, que gere uma construção de uma cultura organizacional forte. Galera, e aí nasceu o Shard, né? A gente transforma aqueles números frios ali de, essa meta do mês, vamos vender 1 milhão no ano de 2025, vamos vender 100 mil por mês, tal. Cada vendedor precisa vender 20 mil e vai ter um bônus de R$ 500 caso você bata a meta. Então, assim, a gente traz toda a parte numérica, o charge, mas também a gente traz a emoção. A gente traz a cultura organizacional e mesclamos os dois para construir isso. Então, o S do charge é de específico e surpreendente. Então, assim, ela precisa ser específica, precisa ser clara, mas ela precisa ter uma pitada de surpresa dentro quando ela é construída. O heartfelt, que é o H, e seria o emocional, né? Então, aqui a gente traz uma construção de meta onde a gente realmente se importa em conectar com a parte emocional não só dos donos do negócio, né? Ou a meta é construída lá pelo board de diretores e tudo mais, mas a gente busca entender como que essa meta pode afetar e pode importar emocionalmente para cada colaborador dentro da empresa, tá? Então, assim, a gente realmente traz um propósito para a meta. E para quem estuda aí, né, a parte de cultura organizacional, é muito relacionado a isso, muito relacionado ao propósito, ao que você tá ali, por que que você tá ali, né, ao seu porquê. Então, realmente, a gente traz metas, a gente constrói metas, a ideia aqui é construir metas que faz tanto você quanto os seus colaboradores, o seu time, levantar da cama, cara, com vontade de lutar por aquelas metas, porque aquilo ali carrega um significado maior, tanto para o negócio como um todo, mas como para ele. E depois a gente vem para o A, Animated and Achievable, que é o animado e o atingível, né? Então aqui, gente, a gente traz a parte, uma visualização poderosa da meta, tá? Então, assim, a ideia aqui, o objetivo é realmente tornar a meta, quando você coloca lá, cara, sei lá, um exemplo, vamos lá faturar 1 milhão por ano, né? Aqui a gente tenta trazer como que vai ser no dia que a empresa bater
os 1 milhão lá, ó, cara, no painel lá, pô, batemos, vendemos 1 milhão. Como é que vai ser esse dia? Então, aqui a ideia é trazer essa visualização, que é uma ferramenta muito poderosa para motivar o time. Então, assim, antes mesmo de você conquistar aquela meta, você vai ter um visual na sua mente da meta acontecendo, tá? Você vai, isso sim, em detalhes, tá? Em detalhes. A gente busca entrar mesmo na mente dos nossos colaboradores, do nosso time, para que ele consiga visualizar nos mínimos detalhes, quando ele fechar o olho e ele ver, sentir como que vai ser quando o time, quando a empresa, quando ele bater aquela meta. Qual vai ser a reação dele? Qual vai ser o sentimento? Então, aqui a gente reforça, né, aquela crença que é possível, que a meta é possível, ela é atingível. Seguindo, aqui a gente tem a parte de relevante. Então, assim, pessoal, não, não adianta a meta ser bonita, né, mas não fazer sentido. E tem muito negócio que traz a meta e... Só um minutinho. E tem muito negócio que enche a empresa, enche a estrutura de meta, e, cara, e não puxa, assim, acaba que prioriza tudo, faz tudo, mas não faz nada 100% bem feito, né? E muitas vezes isso faz com que a empresa tenha várias metas que ficam no quase. Aquele, pô, esse mês quase batemos a meta. Faltou só um pouquinho para bater a meta. Então, assim, a gente realmente busca trazer uma relevância e busca construir metas que realmente importam, que se tornem prioridade. E por último, mas não menos importante, é o quanto desafiador e o prazo, tá? É o deadline, difficult and deadline. Então, assim, aqui, gente, a meta, ela, se você cria uma meta fácil, ela além de não demonstrar o seu real potencial, que o seu negócio pode fazer, ela não cria história, cara. Você vai ter uma empresa que bate meta todo mês, mas será que você não podia mais? O quanto seria divertido você ter um desafio, um bom desafio, tanto para você quanto para o seu negócio. Eu acho que assim, o que que isso poderia gerar, né? Então não é só número. Se você tornar uma meta desafiadora, não é só número, é crescimento, muitas vezes emocionante, né? Bater meta no último dia, meu Deus do céu. É tenso isso. Eu sei que todo mundo já passou por isso. Todo empresário já passou por isso. E, cara, sem prazo, né? E aí, quando eu falo sem prazo, não é pegar e botar a meta, vamos bater a meta no dia 31. Não, cara, é realmente, assim, é dia 31, é dia 31, cara. Não é dia primeiro. Se não bater a meta no dia 31, tem alguma coisa errada. É tornar aquilo urgente, é tornar aquilo prioritário. Você tem que cumprir o seu prazo. Se você coloca que você vai falar com 100 clientes por semana, a cada 5 dias, cada 7 dias, cara, é isso daqui que você tem que fazer, tá? Então, não consegui. Aí entra a parte do acompanhamento para ver os porquês que não conseguiu. Às vezes, por alguma situação externa,
às vezes é a falta de ferramenta, às vezes é falta de conhecimento. E aí, quando a gente tem um acompanhamento, a gente consegue entender o que precisa ser feito para aquilo não acontecer novamente, né? Então, mas precisa ser uma meta desafiadora, que tira o pessoal da zona de conforto, com prazos, né? Tem que ser ousada, então tem que ser bem definida e não rola de ser impossível, tá? Porque isso também é um perigo, mas fácil demais, ó. Aqui dentro dessa metodologia, o fácil demais não entra, tá? E nenhum impossível também. É porque a ideia é você analisar a sua capacidade. Então, gente, a meta, ela é o centro da gestão, né? Então, toda a decisão estratégica, ela nasce de uma meta clara. Quando você tem uma meta clara, bem definida, com direção, com foco, né? Sistema de prioridades, cara, você consegue montar o seu plano estratégico. Então, e aí, o que que você vai fazer para atingir aquelas metas, né? Quais são os rumos que você vai tomar para atingir aquela meta? O que que a sua empresa, o que que seu time precisa fazer, ter, para fazer aquilo acontecer? E quando você não tem uma meta, é que nem tá aqui, né? Assim, cara, tudo vira prioridade, nada acontece. Então, assim, é bem complicado. E muitas empresas, pessoal, muitas empresas não têm metas. Ou aquilo. Ou tem aquela meta que o pessoal só bota lá na parede e tal, joga lá. Passa mês, dois, três, 4 meses, tá a mesma meta lá. E não leva em consideração quase nada, né? Então, e acaba que tudo vira prioridade. Tudo precisa ser para ontem. Quando você não tem foco, você não tem direção. E, né, metas boas, ela guia o time, ela une força e ela cria uma pressão positiva para o resultado. E quando você constrói uma meta que envolva tanto a parte numérica, a parte de resultados, mas envolva a cultura organizacional da empresa, cara, isso se torna uma força inimaginável dentro do seu negócio. Então, vamos lá? Pessoal, eu coloquei aqui algumas perguntas e destravam. Esse aqui é um exercício que eu vou disponibilizar lá no grupo do WhatsApp, via e-mail também. E aqui eu coloquei alguns exemplos aqui das perguntas, e mas no arquivo, né? Nesse bônus que eu vou dar para vocês, tem mais perguntas, se eu não me engano, são umas 15 perguntas, tá? E a ideia aqui é que vocês façam esse exercício bem abertos, tá? Vamos bem honestos e respondam cada ponto, cada pergunta disso com a maior sinceridade possível. E eu tenho certeza que vocês respondendo isso daqui, vocês vão ter uma clareza um pouco maior de como que tá, como que vocês estão, como que sua empresa está posicionada, como que suas metas estão, o que que você pode melhorar, o que que você pode fazer. Então, assim, aqui é um exercício bem legal. Eu vou compartilhar esse link aqui com vocês. E respondam isso com muita sinceridade. Se você tiver mais de um sócio, recentemente eu tive uma conversa, eu fiz uma aplicação de um questionário de diagnóstico dentro de uma empresa e eram 3 sócios. Foi com um sócio só. E aí, beleza. O questionário dele foi maravilhoso. Foi assim, eu falei assim, pô, meu irmão, você tá lindo isso daqui. Mas o relato dele estava totalmente diferente com o resultado do questionário. E aí, no final, eu envio, né, para ele um relatório, né?
sobre o questionário, mas também sobre o que foi conversado, né? E aí ele pegou e falou assim, Marcos, é o seguinte, cara, a gente pode fazer essa reunião de novo, essa aplicação do questionário de novo, mas aí eu vou trazer meus sócios para a gente conversar novamente. Eu falei, cara, pode, claro, vamos marcar. E aí a gente marcou, ele trouxe os outros dois sócios dele, a gente refez o questionário. Foi totalmente diferente. Aí sim, refletiu melhor a realidade do que aquela empresa, aqueles empresários estavam vivendo. E, e eu até, nesse questionário, eu fiz uma pergunta, né, para eles, assim, eu falei assim, cara, como é que foi? Eu falei, você tem calculado aí dentro do seu negócio o quanto de dinheiro que vocês deixaram na mesa por não ter cumprido as metas do ano de 2024? Aí uma das sócias virou e falou assim, já de bate pronto, foi papum. Ela falou, R$ 1 milhão. Aí eu, caraca, R$ 1 milhão é muito dinheiro, né? Imagina hoje, se você tivesse aí no seu negócio R$ 1 milhão disponível a mais aí, só pelo fato de você ter cumprido o que você tinha se proposto a fazer, né? Então, é bem forte. Então, galera, façam esse exercício aqui bem tranquilos e tragam os outros sócios também, ou às vezes até alguém tem cargo aí de um gerente, alguma coisa assim de liderança aí, traz ele também para fazer esse exercício. Então, eu vou dar um exemplo de uma meta Shard, tá? Bater a meta de 100 mil por mês por 3 meses consecutivos, criando o Clube do 100K, com direito a troféu interno para o melhor vendedor, bônus surpresa para o time e celebração oficial em evento da empresa. Gente, aqui assim a gente trouxe alguns dos elementos, né, daquelas 5 letrinhas lá que eu conversei com vocês, né? Então, ela é específica, ela tem prazo bem definido, ela tem um fator surpresa, ela tem uma parte emocional, ela atinge uma parte emocional e, né, cria-se um sistema ali de crescimento dentro da empresa. Então, assim, ela é animada, né? Traz uma parte visual também. E aí, claro, isso a gente consegue trabalhar melhor ao passar uma meta dessa aqui para o time. Então, cara, ela, né, tem os seus fatores para ela atende, né, os requisitos para se tornar uma meta Shard. Então, quando você cria uma meta nesse estilo, cara, a chance, óbvio que aqui é bem por cima, né? Tem todo um trabalho por trás disso daqui. Mas a chance de você ter resultado dentro do seu negócio é imensa, mas é muito, mas muito, muito grande mesmo. E, gente, eu trouxe aqui, o primeiro ponto, algumas formas de você incluir o fator surpresa dentro da sua meta. Sem enrolação. A melhor forma é bônus, cara, financeiro. É a mais forte, não adianta. Você pode criar o que for, cara, no seu negócio, mas se você botar mais dinheiro no bolso do seu time, cara, o pessoal com certeza vai estar mais feliz. Então, é, sem muito, sem romantizar, tá? Cara, que é o game change que você pode ter a empresa que for, os bônus que for dentro do seu negócio. Você pode pô, ter a geladeirinha lá com cerveja para o time, tá, para a galera tomar uma no expediente, incluir a parte com um lanchinho, com não sei o quê, BBB, que nem o Google faz, que nem grandes empresas, se espelhar nessas grandes empresas. Só que, cara,
todas as grandes empresas remuneram muito, mas muito, muito bem o seu time, tá? Então, não só remuneram parte salarial, mas também tem bônus financeiros muito bons, muito atrativos, além de oferecer diversos outros benefícios, né? Então, cara, primeiro, número um, bônus financeiro. Acabou. Esse é o melhor de todos. Tenham dentro da sua estrutura bônus financeiro. Experiências, né? Você pode oferecer ali uma viagem pro melhor vendedor, pro melhor time de venda, um jantar especial. Pode botar para ele trazer um acompanhante, né? Envolver a parte familiar dele também, ou dela. Não tem problema nenhum. Então, assim, e, gente, você pega, assim, pode não ser muita coisa. Não precisa, pô, vou pagar uma viagem para o exterior. Às vezes, cara, tipo, eu moro aqui em Brasília, a gente tem vários lugares aqui no entorno de Brasília que é super bacana, e não sairia caro para a empresa fazer isso. E isso com certeza seria, pô, revigorante para quem ganhasse um negócio desse. Treinamento, né? O curso pago o pessoal. Eu vou até me mudar aqui de posição para vocês verem melhor. Treinamentos, né? E cursos. E aqui, gente, não necessariamente precisa ser algo que esteja relacionado ao core business da empresa. Pode ser alguma vontade. Vocês podem, por exemplo, fazer uma pesquisa com o time aí de vocês sobre, cara, alguns cursos que eles têm interesse de fazer, não necessariamente ligado para atividade dentro da empresa, mas, cara, o pessoal que tem vontade, que às vezes você consegue se beneficiar disso também. Então, criar rituais, né? Dentro da empresa, mas ó, gente, aí tem que ir, né? Sirene, foguete, champanhe, bater sino. Só que perigo aqui, tá? A gente está terminando aqui já o tempo da aula, mas vamos lá. Não envolvam toda a empresa. Se você tem um time comercial e se você tem um time que faz a operação, o operacional, que cria um projeto, que faz o projeto acontecer, e tem um time de captação do comercial, do projeto, cara, dê um jeito. E aí a gente vai tratar disso aqui futuramente, né, nas aulas. Vamos ter aula disso também. Dê um jeito de você conseguir, principalmente, gerar aquilo da melhor remuneração, bônus financeiro para o outro time também. Porque se você tem um time comercial que bate meta de venda, né, de aquisição de novos projetos, e aí eles chegam lá, eles batem o sino, a galera fica feliz da vida. Pô, bati a meta do mês, vou ganhar mais dinheiro no bolso. Por outro lado, o time do operacional, eles estão com um único pensamento na cabeça, que é mais trabalho para mim e eu não vou ganhar mais nada. E acontece muito isso, tá? Isso acontece demais. E é muito chato, cara, isso. É muito chato. Então, quando você cria um ritual, pode ser bom até no primeiro momento, a galera toda vai estar envolvida, vai estar bom. Mas se você não cria mecanismos de também beneficiar um outro lado que não necessariamente seja comercial e principalmente beneficiar de forma financeira, cara, você vai perder talento, vai gerar insatisfação, vai gerar burburinho. Pode criar um ranking, né, de MVP com prêmio simbólico, plaquinhas, medalhas para os vendedores do mês, fazer uma gamificação de gerar uma pontuação, né? E aí, cara, essa pontuação dessa pessoa pode trocar por bônus financeiro, por folga, por presente, enfim, cara, e gera uma competição saudável ali entre os times dentro da empresa. E, pessoal, eu tenho um convite para vocês, tá? A gente está encerrando a nossa primeira aula. Quero agradecer muito. Foi uma experiência muito bacana. E esse convite é o que a gente está oferecendo uma sessão de diagnóstico 1 a 1, tá? Com o nosso time, onde o objetivo é descobrir aí como que as metas estão
como é que suas metas estão hoje, né? É, como que o seu processo, né? Onde que o seu processo pode estar travando? Então, a gente aplica um questionário onde a gente vai abordar tudo isso. E, cara, é realmente são para poucas pessoas, tá? Que a gente está oferecendo essa sessão de diagnóstico. E é para quem realmente, cara, quer transformar a sua empresa numa máquina de bater meta. Então, essa aqui é a nossa pesquisa NPS, da nossa primeira aula. Aqui também vai estar o link, vai estar aqui você respondendo, é uma pesquisa bem curtinha. E aqui você vai conseguir colocar aqui seu número, caso você queira agendar uma sessão 1 a 1 aqui com a gente, tá bom? E muito obrigado por essa experiência, por essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou enviar o link com as perguntas para vocês fazerem o exercício lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, fico aguardando vocês lá para vocês responderem essa pergunta aí, vocês marcarem a sessão de diagnóstico aí de vocês. Valeu, muito obrigado mais uma vez. Estamos encerrando aqui e até a próxima terça-feira, galera. Valeu, tchau, tchau.